Som. Alô, oi. Você pode orar comigo? Feche seus olhos. Jesus Cristo, Tu és santo, Tu és soberano. Nós estamos aqui unicamente porque a Tua graça nos alcançou. Tua graça nos alcança todos os dias da nossa vida. Mesmo fraco, mesmo falho, mesmo pecador, todos nós aqui, nós temos o anseio, nós temos a vontade, nós temos como norte, como a nossa realidade de vida, o sacrifício que Tu fez lá na cruz há muito tempo atrás. Mas esse sacrifício ainda faz sentido, porque esse sacrifício ainda salva multidão de pessoas, ainda salva e ainda perdoa os nossos pecados, ainda nos atualiza como servos e como ministros do Teu amor e da Tua graça pelos reinos, pelas ruas, seja lá por onde a gente for andar. Continue conosco, Pai. Nós já cantamos, nós já adoramos o Teu nome, a Tua palavra, e agora nós vamos tentar de alguma forma nos aproximar de Ti através do Teu texto bíblico. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, Jesus Cristo. É assim que eu te peço. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar? Graça e paz a todos os irmãos, amém? Uma boa noite a todos. Mais uma vez, me sinto alegre em estar aqui com vocês, mais uma vez, para mais um início de uma nova série. Não era para eu estar aqui hoje, não era eu, mas como o Maurício comentou ali atrás comigo, Deus sabe de todas as coisas, e assim a gente vive da melhor forma que a gente pode. Você pode aí abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, o capítulo 8, versículo 10, para a gente começar a nossa alegria aqui, para a gente começar mais uma vez, mais uma série, que é intitulada como Redimidos, um estudo sobre a primeira carta de João. E esse Redimidos aí entra numa série já, não sei se a gente fez de propósito ou a gente fez sem querer, mas algum tempo atrás a gente fez qual que era o nome da série? Não é Resgatados, é Engajados. E a anterior? Não, o Engajados foi a última, mas teve a primeira, foi... Não, antes. A maior série que a gente fez, de 8 capítulos. Não. Ô, gente, esqueci. Suportados. Isso. A gente fez a Suportados, a gente fez a Engajados, e agora a gente vai fazer a Redimidos. Olha só. Não foi de propósito, eu acredito, mas todas elas seguem uma ordem, vamos dizer assim. E tudo o que a gente faz, né, e eu repito aqui isso várias vezes, tudo que a gente faz aqui é com muito carinho, é com muito amor, e a gente faz isso simplesmente porque a gente entende que a ordem e o reino de Deus tem que ser espalhado. E esse é o melhor jeito que a gente acha isso, pregando aqui, compartilhando nas mídias sociais, na internet, e assim a gente segue. Abriram aí João capítulo 8, o versículo 10, que diz assim: Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Por que eu usei esse texto e não o texto que o Maurício colocou desde o começo? Porque a gente, dentro da carta de João, da primeira epístola, e entre aspas epístola, e eu vou comentar por quê, existe um negocinho aqui
E existe algo que João está querendo combater ali. E ele está querendo falar sobre pecado. E eu vou comentar com vocês um pouco sobre pecado à luz da primeira carta de João. Tudo bem? Eu vou pedir para desligar esse ar aqui, senão eu vou morrer de frio. Por favor. Está batendo bem em mim o vento aqui. Por favor. Então, como eu sempre faço, a gente vai para o texto e a gente vai começar a comentar algumas coisas nele. Mas eu vou ler de novo o texto do Evangelho, que vai dizer assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou? Respondendo ela: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Agora abra lá, por favor. Primeira epístola de João. Vou esperar vocês abrirem. Primeira epístola de João. É uma carta bem difícil de encontrar. Bem no finalzinho lá. Primeira epístola de João. E essa carta, dentre vários textos que existem na Bíblia, dentre vários textos bíblicos, é uma das cartas mais bonitas. Mais bonitas, né, Maurício? É uma das cartas mais bonitas. Se você pegar as três, né? As três de João. A segunda que é mais curtinha, a terceira que é um pouco maior, e essa aqui que é uma das mais bonitas. Mas antes de tudo isso, antes de eu começar propriamente o texto aqui, e começar a ler com vocês o texto, eu quero fazer primeiro um agradecimento e eu vou dar 2 testemunhos. Não sou disso, mas vou fazer, porque hoje merece. Eu queria agradecer, primeiramente, vocês, a todos os irmãos, não é só um irmão que ajuda, tem vários irmãos que ajudam, o nosso projeto de sexta-feira. O nosso projeto, que a gente leva alimento às pessoas em situação de rua, não é um projeto institucional, ou seja, a gente não vai para a rua, a gente não vai conversar com os moradores em situação de rua, com fim, como é que eu vou dizer? Com fins institucionais, ou seja, a gente não vai em nome da Igreja Adventista da Promessa. Nós vamos em nome do João Pedro, em nome da Eide, e quem foi sexta-feira passada com a gente, em nome do Leandro e em nome da Renatinha. Então a gente agradece muito, muito a doação dos irmãos. Principalmente eu quero dar uma atenção maior nessa doação, por quê? Porque o Polaco, estava comentando com a minha mãe ontem, o Polaco, ele chegou lá no trabalho dele e falou, lá tem um irmão da igreja, alguns irmãos da igreja lá estão fazendo um projeto com um pessoal morador de rua e tal, conversou com o pessoal lá, e o pessoal do trabalho do Polaco se sensibilizou e mandou um monte de coisa para o Polaco trazer para a gente. E a gente recebeu ontem, e eu fiquei extremamente feliz, a Eide também, o pessoal que ajuda também. Então, a gente faz, igual eu comentei aqui no começo, a gente não faz isso para criar algum tipo de reconhecimento, a gente não faz isso para, sei lá, para engrandecer o nosso nome, engrandecer o nome da igreja, muito pelo contrário. A gente faz com toda a humildade possível para ajudar aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E o primeiro testemunho que eu vou dar é que sexta-feira passada, eu tinha acabado de sair de casa para ir comprar as coisas da ação passada. Que foi o que a gente levou? Macarrão, com molho e tal, que a Rosa, a Raquel fizeram lá em casa. A gente fez e tal, e logo quando eu saí, eu já me preocupei, porque o dinheiro que a gente tinha usado, que a gente tinha recebido desde a primeira doação, a gente recebeu um bom valor, e com algumas ajudas dos irmãos, a gente recebeu bastante coisa, e sexta-feira passada tinha acabado. Falei, hoje é o último que a gente tem condição de fazer. Mas na hora que eu falei, eu lembro certinho, eu fechei a porta e falei, misericórdia, Jesus, o que vai ser agora, né? Porque não tem mais, eu sei que a gente pede e tal, todo momento, mas às vezes os irmãos não têm, né, às vezes o irmão doa uma semana, não doa na outra, e doa na outra semana, e isso é muito bom,
mas às vezes fica uma lacuna que a gente não ficou sem saber o que fazer. Então eu fechei a porta de casa e falei, Jesus, o que vai ser da próxima? Né? Na hora que eu falei, Jesus, o que vai ser da próxima? A Letícia me mandou uma mensagem de áudio, falando, João Pedro, acabei de fazer um Pix. Eu falei, beleza, né? Vou dar uma olhada no Pix. E era um valor considerável. Eu falei, glória a Deus, porque sexta-feira vai ter de novo. No caso, ontem. Então é muito bom isso. E a gente vê nesses pequenos detalhes que Deus trabalha na nossa vida. O segundo testemunho é que sempre quando a gente vai para as ruas, a gente não oferece só a alimentação. E quem já foi sabe, o Luan foi, a Renatinha e o Leandro foram dessa sexta-feira agora. Quem mais foi? A Ana Júlia e a Eide. Só. Para quem está na rua, para as pessoas que estão em situação de rua, a maioria, e a grande maioria, passa fome e passa sede todos os dias. Todos os dias. Passam fome, passam sede, passam frio. Mas uma das principais coisas que eles sentem falta é de uma conversa. Olha só. É de você sentar e conversar um pouco com cada um deles, porque todos eles têm uma história para contar. Todos eles. Um era casado, outro era, quando usava droga era daquele jeito, agora não usa mais droga, agora só bebe, agora não bebe, não sei o quê, e sempre tem uma história a ser contada. E o meu sogro, John, o pai da Eide, ele comentou isso desde o primeiro dia com a gente. Falei, vocês não podem só chegar e entregar e ir embora. Vocês não podem fazer isso. Cheguem lá, conversem um pouco com cada um deles, porque eles sentem essa necessidade de um pouquinho mais de atenção. E dessa sexta-feira agora eu conheci um senhor chamado Edson. E algumas pessoas mais próximas de mim sabem que eu sofro uma pequena doença. E essa doença tem alguns sintomas. E sexta-feira à noite, logo quando a gente saiu, começou, assim, veio com tudo mesmo. Começou a pegar forte, e a gente começou a andar, começou a entregar os alimentos que a gente tinha feito, e eu estava ruim, a Eide estava do meu lado, só foi 2 carros, né, o Renatinho e o Leandro num carro, e eu e a Eide no outro. E eu falei, nossa amor, tá difícil aqui, não tá fácil e tal, e eu fui o caminho inteiro, né, nessa angústia, nesse sentimento. Aí a gente parou lá na Avenida JK, que tem bastante morador de rua lá, vocês devem saber, e a gente conversou com esse senhor chamado Edson. E nessa conversa com esse senhor, eu fui curado. Olha só. Daí você fala, mas João Pedro, aquele cara é um morador de rua. Daí eu falei, na hora que eu comecei a conversar com ele, o papo que a gente conversou, depois eu falei para ele, e a Renata e o Leandro estavam comigo. Falou, você tem muito mais Jesus do que eu mesmo. E olha que eu estou aqui, a vida inteira na igreja. Você representa Jesus muito mais do que muita gente. E aquele cara, naquela pequena conversa, talvez eu nunca mais veja ele. Mas naquela pequena conversa que eu tive com ele, eu fui curado. Cheguei em casa benzaço, dormi e tal, acordei, e no pequeno gesto, e eu ainda falei para a Eide, não existe qualquer tipo de encontro com Deus, se não é na relação com o próximo. Não existe. Se você perdoa seu próximo nas relações de amor, nas relações de perdão, nas relações de contato íntimo com o seu próximo, com o irmão, seja daqui da igreja, seja ele onde estiver, é ali que Deus habita. E eu fui curado por um morador de rua. Talvez eu ia estar ruim até hoje. Talvez eu não ia nem conseguir vir aqui pregar. Mas eu fui curado por Jesus através do senhor Edson, que mora na JK. Olha só. Que estranho, né? Mas acontece. Agora sim, vamos entrar no texto. Primeira carta de João, capítulo 1. Todo mundo abriu aí? Vai dizer assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam,
com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Para quem conhece um pouquinho mais do texto, principalmente esses livros um pouquinho menores, a gente tende a pular algumas coisas que são importantes aqui. E eu vou cuidar para não dar spoiler para os próximos capítulos, porque a primeira epístola de João é um pouquinho curta, então eu vou ter cuidado para não falar algo a mais que vai ser falado nos outros dias. Mas assim, aqui quem está escrevendo é o próprio João, o discípulo amado, vamos dizer assim. Esse que fala de amor a todo momento. E ele escreveu o Evangelho segundo João, contando a história de Cristo. E ele começa o Evangelho e a primeira epístola da mesma forma. E essa carta de João, está lá no títulozinho, um pouquinho antes do nome do livro, vai estar lá, primeira epístola de João. Porém, essa epístola não é bem uma epístola. Porque epístola vai ter algumas características. E a primeira carta de João não tem algumas características importantes de epístola. Que é o quê? Vamos ver se vocês sabem. A primeira epístola de Tiago, a segunda epístola de João, vai ter 3 elementos principais e essenciais para ser considerada uma epístola. Ou seja, sejam elas o endereçamento, a despedida, a introdução e a despedida. Então, introdução, despedida e endereçamento. Nessa primeira epístola, não tem essas coisas. Ele não endereça a carta para ninguém, ele não dá uma saudação para ninguém, e ele não despede a epístola também para ninguém. Ele não fala, que nem a segunda epístola, a tal pessoa, a saudação e não sei o quê, e Paulo escreve muito bem e fala muito bem sobre isso. A epístola para tal pessoa, ao irmão tal, sejam dadas glórias e honras ao nosso Jesus. Sempre começa com uma mesma estrutura, uma estrutura básica de epístola. Aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Porque João, eu vou dar uma introdução um pouquinho grande para falar de pecado, mas vai fazer sentido. João, ele escreve de uma forma diferente dos outros escritores do texto bíblico. Estão comigo? Estão entendendo? João, ele escreve um pouquinho diferente. Ontem eu falei no PG que é muito importante a gente saber como cada pessoa do texto bíblico, cada autor do texto escreve, para saber e para exprimir dela qual que é a real ideia que ela está tentando passar. Tudo bem? Paulo escreve de um jeito, João escreve de um jeito, Pedro escreve de um jeito, Moisés escreve de um jeito, Samuel escreve de um jeito, Davi escreve de um jeito. Cada autor tem o seu jeito de escrever e o seu jeito de contar uma história. Beleza?
João era um cara extremamente inteligente, junto com Paulo, nesse Novo Testamento aí. 2 caras extremamente inteligentes, João e Paulo. E ele vai escrever de uma forma a defender a soberania de Cristo para um grupo que está tentando entrar dentro da igreja para quem ele escreve. Ou seja, ele não escreve a carta endereçada para alguém, igual a gente comentou. Ele não endereça a carta para tal pessoa. Ele vai e escreve. Então a gente entende que essa carta aqui, esse início, é para todo mundo que pegar ela e ler. Tudo bem? Essa é a primeira coisa, é uma das coisas básicas para entender essa primeira epístola. A epístola não é endereçada para ninguém, ele escreve num contexto onde tem um grupo de pessoas tentando entrar dentro da comunidade religiosa da época, que era formada por várias pessoas, nas casas de várias pessoas, e ele escreve, e eu suponho, e alguns teólogos também supõem, que ele escreve para as igrejas que ele cuidava. Ou seja, ele escreve uma carta, ele escreve uma recomendação para todas as igrejas onde ele tinha passado. Uma vez que lá atrás, quando Jesus morre, os discípulos eles se dispersam para vários lugares. E João vai trabalhar, vamos dizer assim, e vai começar o seu ministério ali na Ásia Menor. Tudo bem? Estou falando muito rápido? Não, né? Vamos continuar, então. Ele vai começar o seu ministério ali. E ali, muitas pessoas são convertidas. Mas ali também é um berço, e eu não vou dar spoiler realmente para os próximos capítulos, é um berço de um pessoal bem estudioso e bem que incomoda bastante os crentes da época, que são os chamados gnósticos. E a gente vai comentar no decorrer da série sobre isso. Mas ele tem que escrever de forma bem meticulosa, vamos dizer assim, bem detalhada, para defender a soberania de Cristo, ou seja, a pessoa de Cristo, do ataque, vamos dizer também, entre aspas, desses gnósticos sobre as pessoas que estavam sobre a influência do João, do discípulo. Tudo bem? Ele escreve essa epístola, e o evangelho vem antes disso, ele escreve essa epístola nesse contexto. Tinha um pessoal, estava se infiltrando, entre aspas, dentro da comunidade religiosa e desvirtuando as pessoas. E esses gnósticos pregavam algumas coisas que vinham ao contrário do que João tinha ensinado para aquelas pessoas. Ou seja, também, os gnósticos pregavam que talvez Deus não tinha ressuscitado, que talvez Jesus, eu digo, não tinha nascido de uma mulher virgem, talvez várias coisas, e colocavam algumas dúvidas naquele povo. Então João vai escrever exatamente nesse contexto. Então a primeira carta, a primeira epístola, entre aspas, vai ser escrita assim, é como se fosse uma carta de recomendação de João, para falar um pouco mais sobre Jesus, e como Jesus trabalhava com o pecado. Tudo bem? Jesus, pecado, pessoas e o evangelista João. Tá? Estão me acompanhando aqui? Eu não quero que fique assim, né? Só eu falando um monólogo e o pessoal fique meio perdido, tá? Eu não vou ser breve. E esse contexto é muito importante. Por quê? Porque falar de Jesus é falar de misericórdia. Falar de Jesus é falar de perdão. Falar de Jesus é falar de graça. E quando a gente tenta explicar Jesus para alguma pessoa, é até uma tarefa um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque sempre vem aquele mesmo argumento, vamos dizer assim. Mas se Jesus é bom, se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é bom, se Jesus é bom, por que Deus permitiu que acontecesse tal coisa com tal criança? Se Jesus é bom, por que Ele não salvou tal pessoa de tal coisa? Se Deus é bom, por que... Sabe, esse tipo de argumentação contra
Jesus, ou contra a sua fé, vamos dizer assim. E quando a gente vai falar de Jesus para alguma pessoa, é difícil porque algumas pessoas têm exatamente esse bloqueio. E tem algumas pessoas também que não sabem, olha só, que não sabem que Jesus ama elas. Isso é estranho. Sabe por quê? Porque Jesus, no momento em que ele morre na cruz, a salvação dele é universal. Então ele apresenta salvação para toda a humanidade daquela época e a humanidade que ia vir, ou seja, nós aqui. Ele apresenta essa nova realidade de vida através do Espírito Santo e através do trabalho que ele faz em nosso coração. Tá? E ele faz isso. E quando a gente tenta entender e quando a gente para um pouco para ler a Bíblia, a gente fica um pouco confuso. Por quê? Porque a gente fala, meu Deus, eu sou muito pecador. Ou tem algumas pessoas que falam, nossa, não, eu estou de boa, pecado eu não tenho. Porque, eu sou aqui, padrão, evangélico, promessista, filho de pastor, cantor do ministério de louvor, toco violão, sabe? Essas pessoas gabaritam, tem um extremo, né? Eu sou pecador, eu não vou fazer nada. Eu sou pecador, não consigo nem olhar para minha cara no espelho, sou pecador mesmo, não adianta. E o outro extremo, não, eu sou top. Para essas duas pessoas, existe um tipo de tratamento, que é Cristo. Lembrando, no Evangelho de Lucas, vai contar uma historinha sobre dois caras, sobre duas pessoas, um publicano e um fariseu. E a história vai contar, e o fariseu olhando para cima, orando de si para si mesmo, falando, eu não sou pecador, graças a Deus que eu não estou no meio desse pessoal aí, graças a Deus que eu jejuo, eu oro, eu vou na igreja, eu faço tudo que eu faço, graças a Deus que também eu não sou igual esse cara aqui, esse publicano, graças a Deus que eu não sou esse cara. Aí o publicano vai falar, sem olhar para cima, sem fazer nada, ele vai bater no peito e vai dizer, ser propício de mim um pecador. Dois extremos que precisam ser tratados por Cristo. Olha o trabalho, olha a cena onde João vai estar escrevendo essas coisas. Versículo 5 vai dizer assim, na mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então, na primeira parte do primeiro capítulo dessa epístola, dessa carta, João vai ter que relembrar aquelas pessoas que Jesus é Deus, que Jesus é Jesus. Assim como em Hebreus, que o autor de Hebreus tem que relembrar aquele povo que estava com o judaísmo, como é que eu vou dizer, colado dentro do coração, eles não desprendiam de nenhuma forma, o autor de Hebreus vai ter que falar exatamente para aquele povo, não adianta você ficar nessa religiosidade, não adianta você ficar no teu quadrado, não adianta você ficar só nesse prédio aqui, porque não adianta, porque você vai precisar de Cristo, você vai precisar de Cristo. E eu lembro de outra história que o próprio Jesus comentou, as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, vai dizer, bem-aventurado os pobres de espírito. E por que pobre de espírito? Porque o pobre, e a gente está entendendo muito bem o que é pobre, os pobres, eles sempre precisam de algo, sempre. O pobre vai precisar de uma água, o pobre vai precisar de um lugar para ficar, o pobre vai precisar de um pão, de um alimento, e aqui, o próprio Jesus vai falar, bem-aventurado, felizes são os pobres de espírito. Jesus não coloca algo material, algo palpável, ele vai falar sobre algo completamente subjetivo, que estava dentro do coração e da mente de cada um lá. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles precisam de algo
que aqui nessa terra eles não vão conseguir achar. Bem-aventurado, felizes são esses que sabem que por conta própria eles não conseguem. É nesse contexto, é nessa estrutura e é nessa parte da história que João vai ter que confrontar esse tipo de pessoa, que acha que Jesus, o Jesus histórico e o Jesus principiológico, e o Jesus que é amor, que é graça, que é misericórdia, que é perdão, eles estão começando a achar que, não, Jesus é meio passado. Jesus não está, para a geração que tinha passado, vamos dizer assim, Jesus tinha morrido, já tinha passado um tempo, começou a surgir as várias histórias. Falar, não, o cara começou o ministério dele lá, mais ou menos com 29, 30 anos, fez o ministério dele em 3 anos, morreu crucificado e ressuscitou. Se hoje a gente pega e fala para alguém que é um pouquinho mais desse lado científico, vai falar, irmão, o cara ressuscitou, 3º dia lá e tal, viveu, ficou mais aqui um tempo, mas ressuscitou. E lá no final ainda vai dizer, eu não vou deixar vocês só, vou deixar o Espírito aqui. É meio absurdo. Não, esse cara esse cara aí eu não preciso. Sabe, esse cara não, essa ideia aí eu não peguei. Essa filosofia aí de vida eu não quero. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aqui, João começa um tratamento um pouquinho mais duro. Porque ele vai começar a falar um pouquinho mais sobre pecado. Quem é pecador aqui? Aquela, né? A gente peca e a gente peca bastante no decorrer do nosso dia. Né? A gente peca muito mesmo. E como eu falei antes, existe essa distinção, ou você se acha muito pecador e não consegue fazer mais nada a partir disso, ou você se acha muito altivo e não consegue fazer nada através disso. Existe um equilíbrio aí, e é aí que João vai trabalhar na vida daquele pessoal daquela igreja. E eu sempre comento isso, e é isso que a carta quer dizer também, é que através do texto de João, através da carta dele, ele vem apresentar algo diferente do que eles tinham conhecido, porque eles conheciam de ouvir falar. Eles conheciam de ouvir falar, o único que conhecia e tinha um contato mais próximo, mais físico, vamos dizer assim, com Jesus foi João. João prega e conta a história de Jesus, o testemunho de Jesus para aquelas pessoas, e aquelas pessoas começam a duvidar da soberania, do reinado de Cristo. E João vai ter que escrever isso aqui para mostrar para essas pessoas uma nova realidade de vida. Uma nova realidade de vida. Então, quando você pega todo esse texto aqui, quando você pega aqui, do Gênesis 1 até Apocalipse 22, versículo, não sei qual que termina o Apocalipse. Isso aqui é um texto que não é um texto só, não é uma literatura só, não é algo que você lê, que você estuda e fica por isso mesmo. Isso aqui, esse texto aqui, a nossa Bíblia, conhecida como Bíblia hoje, isso aqui é uma nova realidade de vida. É uma nova realidade de vida. Porque aqui você aprende que o perdão, ele deve ser concedido, seja lá para quem for. Jesus não coloca detalhe nessa questão. Então você lê o texto, você pratica esse perdão que Jesus ensinou, com essa nova realidade de vida. Jesus vai ensinar sobre amor. E não é um amor qualquer, é um amor prático. Então você entende o que está escrito aqui, sai lá fora e vai amar. E vai amar usando essa nova realidade de vida que Jesus apresentou aqui. Jesus, quando vai falar de misericórdia, e é brilhante isso, ele não vai falar o que é misericórdia, ele não vai dar o contexto do que é misericórdia, ele vai dar um exemplo de como ser misericordioso.
Jesus ele não vai falar de amor, ele não vai dar um contexto para amor, ele simplesmente é o amor, e ele transborda esse amor através da vida que ele viveu, e no final ele se sacrifica por toda a humanidade. Então tudo que Jesus vem fazendo aqui é mostrar conceitos práticos do que é cada coisa em nossas vidas, do que é perdão, do que é misericórdia, do que é graça. Ele não explica cada uma dessas coisas, ele vai lá e faz, Jesus é amor, ele é amor, mas ele transborda amor. Jesus, ele não é misericórdia só, ele nos dá misericórdia para dar para as outras pessoas, ele não é só amor para mim. Jesus não me ama a ponto de guardar esse amor dentro de mim e eu ficar em um lugar só. Ele é amor, ele transborda amor em mim para que eu transborde amor para as outras pessoas. Isso quando a gente imagina, o texto bíblico fica sensacional. O texto bíblico fica incrível, porque não fica naquele conceito, teoria, e a gente está cansado de teoria. A gente quer viver uma realidade de vida onde Cristo é. Onde Cristo é amor, então eu vou ser amor. Cristo é perdão, eu vou ser perdão. Sabe? Cristo é graça, eu vou tentar ser graça nas pessoas. Cristo é carinho, eu vou ser carinho na vida das pessoas. Cristo vai falar, ó, meus irmãos, Mateus capítulo 25, ó, aos da direita, benditos sois, né, e tal, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que tenho preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Aí ele vai apresentar algo prático, de novo, algo prático, não é teoria. De novo, isso aqui é uma realidade de vida, é uma mudança de vida, não é algo que você pega para você e fica para você, não é. Ele vai mudar tudo isso, e ele vai falar, vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome, e vocês me alimentaram, eu tive sede, vocês foram lá, eu estava preso, vocês foram me ver, mas o cara vai perguntar, meu Deus, onde que a gente viu você nesse estado e a gente não fez nada? Daí Jesus vai de novo, os caras andavam com Jesus, andavam assim fisicamente com Jesus, e eles não tinham entendido essa realidade de vida, que ele estava apresentando desde o dia 1, falei, meus irmãos, não é para mim, não é, eu estou trabalhando aqui sim, mas ó, uma vez que vocês deixaram de fazer para aqueles ali, ó, para os pequeninos, para as viúvas, para os órfãos, para as prostitutas, para os homossexuais, quando vocês não fazem para essas pessoas, vocês também não estão fazendo para mim. Por quê? Cristo mostra uma nova realidade de vida, e essa realidade de vida não quer saber se você é pecador ou não, e eu te explico, porque você é pecador. Mas Jesus vai falar, meu irmão, você é pecador, mas ó, pobre de espírito, vem aqui, entra na minha realidade, porque na minha realidade eu excluí todo o pecado, eu excluí toda condenação. Vai existir um que vai te condenar, vai apontar o dedo, mas esse também eu destruí. Não existe condenação, não existe pecado, e se existir, tem um Cristo, e ele vai falar no capítulo 2, no começo do capítulo 2 da epístola, vai ter um advogado que vai pegar a causa de vocês. Então calma, entra nessa nova realidade de vida, não viva como um pecador, pecando, viva com Cristo, e uma vez que você tropeçar e pecar, você vai voltar para Ele. Você vai vir de encontro com Ele, você vai olhar para Ele e vai falar, Jesus, pequei de novo. Ele falou, eu sei, mas aqui ó, entra aqui na minha realidade de vida, muda essa sua teoria em prática, muda. Eu te ensinei o que é perdão, então perdoa. Eu te ensinei o que é amor, então ama. Eu te ensinei o que é fé, então tenha fé. Algo prático, algo que parece até simples, mas não é, mas é algo assim, vivência.
E ele vai dar um contexto também extremamente importante, que vai dizer assim: eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Por quê? Porque eu trabalho dentro do íntimo, dentro do coração, dentro do subjetivo, porque lá ninguém conhece. Isso eu aprendi com o irmão Edson, lá na JK também. Lá com ele. Ele falou: o meu coração é terra que só Jesus conhece. Leandro estava lá. Meu coração, só Jesus que sabe. E ele ainda falou: eu bebo para esquecer os meus problemas. Eu falei: ô meu irmão. Eu bebo porque, nossa, eu sou... Eu falei: não. Jesus está aí com você, então a gente está junto. A gente está junto nessa. Jesus vem apresentar para João aqui uma realidade de vida. E João vai tentar apresentar para os irmãos aqui uma nova realidade de vida, onde o pecado não tem força nenhuma. No texto bíblico vai dizer: pecado, aonde está a tua força? Morte, aonde está o teu? Onde é que vocês estão? Quando Cristo vem, nada disso importa. Quando Cristo vem, o pecado não importa. Porque Cristo é o norte e Cristo é a nova realidade de vida. E eu vou terminar de ler aqui para finalizar também, que eu já falei muito. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, olha só, não é algo teórico, gente. Não é algo para você ler aqui e falar: não, beleza, entendi, e ir para casa e não fazer nada. É algo prático. Ó, se você andar na luz, assim como Ele está na luz, assim a gente vai manter uma comunhão com Cristo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos a gente engana. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De novo, algo prático. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Olha só. E no começo do capítulo 2, só para fechar: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E é isso. Uma nova realidade, uma nova vida, uma nova comunhão, um novo amor, um novo perdão, um novo tudo. E é assim que a gente deve viver. Não na teoria, porque teoria por teoria a gente já tem. Sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, quarta-feira, sábado, domingo, quarta-feira, e assim a gente vive informação, e vem, a gente não consegue sair do lugar. A gente não consegue perdoar, a gente não consegue amar, e tem misericórdia, né? E pensa, difícil de perdoar sou eu. Difícil de amar sou eu. Difícil. Mas a nova realidade que Cristo apresenta é uma realidade onde perdoar e amar fica fácil. Porque Ele me perdoou e Ele me amou primeiro. E é isso. Não tem mais do que isso. Nós somos redimidos por Cristo, através da sua palavra. O pecado já não tem mais força nenhuma sobre nós. Se por acaso a gente peca, a gente tem alguém onde a gente pode olhar e a gente pode praticar tudo aquilo que Ele nos mandou praticar. O texto bíblico é um estudo da prática. Então pratique. Vamos praticar junto, em comunidade, assim como a gente está aqui. Deus não habita nas paredes, sabe? Deus não está nos vidros, Deus não está nos instrumentos. Deus está em quem construiu isso aqui, Deus está aqui, ó, em quem está sentado, Deus está aqui em quem está tocando, Deus trabalha na nossa vida. Deus fala através de várias formas. E é essa realidade que a gente tem que apresentar para nós mesmos. Amém? Que Deus abençoe vocês. Domingo que vem, mais um episódio da série. Capítulo 2 da epístola ou da carta de João.
Espero vocês aqui juntamente com a gente, e para quem está assistindo online também. É sempre uma alegria estar com vocês e graças a Deus por mais um tema, graças a Deus por mais uma semana, lembrando dessa nova realidade que Cristo nos apresenta todos os dias. Amém?